Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu quero louvar a Deus pela essa oportunidade de poder falar com os irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela bondade e a infinita misericórdia dele. E agradecer também pela vida dos irmãos, para todos os irmãos que têm nos acompanhado, que têm compartilhado o nosso trabalho, que têm compartilhado, que têm curtido, que têm assistido aí os vídeos. E que tem recomendado para outras pessoas, porque é muito importante, irmãos, neste momento tão difícil que nós estamos atravessando. O nosso alvo é levar uma palavra de Deus para os irmãos, uma palavra de conforto, uma palavra que traga vida e esperança, que traga fé, neste momento que o mundo está atravessando, um momento muito difícil de transformação, e o nosso intuito, nós estamos aqui guiados pelo Espírito Santo, em nenhum momento queremos fazer aquilo que é da nossa vontade, não, nós não queremos fazer nada da nossa vontade. Por isso nossos trabalhos, eles sempre é voltado a trazer uma palavra para estar ajudando os irmãos, confortando os irmãos, fortalecendo os irmãos, trazendo esperança e fé. Por isso, irmãos, é de muita importância os irmãos também compartilhar esse nosso trabalho. Esse canal, essa família que nós formamos neste canal, que é Conquistando Alma, é uma família muito grande, nós já passamos aí de 1.080 pessoas e é um privilégio para nós poder contar, com os irmãos, saber que o nosso trabalho está servindo de grande importância, de grande relevância para a vida espiritual dos irmãos. E nós sentimos alegre, feliz, e por isso nós queremos continuar levando essa palavra. E eu estava falando com Deus essa madrugada, eu estava orando a Deus, e Deus me levou, me proporcionou a esta mensagem, e eu quero aqui trazer para os irmãos uma reflexão, sobre relacionamento. Relacionamento é um ato de convivência, de interação. Relacionamento fala, de interação, de convivência, de íntima convivência, de compartilhação, de compartilhar tudo. Então, relacionamento é isso, E nós estamos vivendo um tempo em que o relacionamento ele faz parte da nossa vida, ele tem que fazer parte da nossa vida. Senão o homem, o crente, qualquer ser humano, ele não poderá ser feliz, ele não vai ter uma vida de vitória, ele não vai ter uma vida abençoada se ele não tiver um relacionamento. E eu quero aqui destacar 3 relacionamentos muito importantes e um quarto que é indispensável, Então eu quero falar sobre 4 relacionamentos, 3 que é importante, que é de suma importância, e um quarto, irmãos, que esse, irmãos, depende da nossa vida, amém? Então eu quero aqui ler um versículo da palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis 21, que vai dizer assim, louvado seja Deus. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que nascera de Sara, lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, e seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. Glória a Deus. Então, irmãos, começando nessa leitura, eu quero trazer aqui um relacionamento entre amigos, um relacionamento com amigos, ou ter amigos. Esse é o primeiro relacionamento de muita importância na vida do crente, na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, é ter amigos. E eu, quando
parei para pensar em ter amigos, esse é o primeiro relacionamento que eu quero aqui destacar para os irmãos. Eu me lembro de Jó e seus amigos. Está registrado lá no livro de Jó, no capítulo 2, o versículo 11. Quando o desastre, todo aqueles acontecimentos, todas aquelas percas que aconteceram com Jó e a sua saúde, né? Então, Jó, todo mundo automaticamente se afasta de Jó por causa da sua enfermidade, porque era uma lei naquela época. Mas os seus amigos ficaram sabendo do estado de Jó, da sua situação, e a Bíblia vai dizer que eles se condoeram e eles foram ter com Jó para consolar Jó. E a Bíblia diz que eles sentam diante de Jó e eles ficam por alguns dias atômicos, olhando para a vida de Jó. E eu quero dizer para os irmãos que isso só foi possível porque Jó tinha amigos. E ele, além de ter amigos, ele tinha um bom relacionamento com seus amigos. Nós estamos enfrentando um momento muito difícil de pandemia. Louvado seja Deus, em que todos nós, algumas pessoas que nós conhecemos, talvez de perto ou de longe, está passando por um tipo de necessidade. E muitas das vezes, irmãos, nós ficamos calados, parados, sem fazer nada. Aleluia, louvado seja Deus. Mas os 3 amigos de Jó foi o contrário. Quando eles souberam da situação de Jó, ao contrário das outras pessoas, até mesmo da esposa de Jó, eles se aproximaram para ajudar Jó. Eles se aproximaram de Jó para se condoer, para lamentar-se com Jó e trazer uma palavra de conforto para Jó. Irmãos, é no momento de dificuldade, irmãos, que nós precisamos ter amigos, e para ter amigos nós temos que ter bons relacionamentos. Louvado seja Deus. Então esse, irmãos, é o primeiro caminho para uma vida de vitória, é ter amigos do nosso lado. A Bíblia vai dizer que Jesus nos tem como amigo. Se nós quisermos, irmãos, ser amigo de Deus, nós temos que ter um relacionamento com Ele. Louvado seja Deus. Segundo relacionamento, louvado seja Deus, é um relacionamento familiar. Ou seja, com toda a nossa casa, nós precisamos ter um bom relacionamento com a nossa, independente dos membros da família. Eu sei que tem alguns que têm suas dificuldades de relacionamento, mas essa dificuldade não tem que ser da nossa parte. Nós temos que ser espelho, nós temos que dar bom testemunho, então nós temos que fazer de tudo para termos um bom relacionamento. Não podemos, em tempo de crise, em tempo de dificuldade, afastar-se. Louvado seja Deus. E quando eu estava lendo, irmãos, eu lembrei de Ruth, eu lembrei de Noemi, eu lembrei das suas 2 noras. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que quando Noemi, ela põe no coração de voltar para a sua terra, para a sua parentela, louvado seja Deus, porque ela sentiu saudade da sua casa, da sua parentela, porque Noemi, quando ela sai da sua casa para descer para os campos de Moabe, ela deixou um bom relacionamento, e agora ela queria voltar porque ela sentiu saudade. Então Noemi era acostumada, era essa mulher família, Noemi era aquela mulher, louvado seja Deus, que tinha um bom relacionamento familiar, e então agora ela perdeu seus filhos, ela perdeu seu esposo, aleluia, as suas noras eram novas, e ela tinha na cabeça que as noras iam abandonar. Então ela disse assim: eu vou voltar, porque eu tenho um bom relacionamento com a minha família, e eles vão me acolher, porque eu sou uma viúva, aleluia. Mas Deus surpreende ela, irmãos, quando a sua nora Ruth, ela diz assim: eu não vou voltar para os meus, vou seguir a senhora, aonde a senhora estiver eu vou estar, aleluia. Isso fala de relacionamento também com as noras, que a nora fazia parte da sua família, aleluia. Então, irmãos, fala de relacionamento familiar. E se os irmãos quiserem, irmãos, está lá no capítulo 15, aliás, no capítulo 1, versículo 14, aonde elas levantaram a sua voz e choraram junto com Noemi. Capítulo 1, versículo 14, no livro de Ruth, vai dizer que elas levantaram outra vez as suas vozes e choraram com Noemi. E aí Noemi fala assim: minhas filhas, vocês podem voltar para as suas casas. E a Ruth, ela fala: não, Noemi, eu vou seguir a senhora, eu vou estar onde a senhora estiver, pode vir o que vir. Isso fala de, irmãos, de relacionamento, mostra que ela era uma boa sogra, uma boa mãe, uma boa matriarca, mostra que ela tinha um bom relacionamento. Como tem sido o seu relacionamento com a sua nora, com seu genro?
com a sua família, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, com seus pais? Como tem sido seu relacionamento? Irmãos, o segundo relacionamento, ele está em um destaque muito importante para nossas vidas na terra, irmãos. Primeiro, com amigo, nós temos que ter um bom relacionamento, temos que ter amigo. Jó tinha. Segundo, irmão, nós temos que ter um bom relacionamento com a nossa família, com a nossa parentela. Porque, irmãos, o dia que o mundo virar as costas para nós, a nossa família vai nos abraçar. Mas se nós, como os cristãos, irmãos, não temos um bom relacionamento com a nossa família, então, irmãos, aonde o que nós vamos parar? Louvado seja Deus. Terceiro relacionamento. E eu falei para os irmãos que tinha 3 muito importantes. Eu já disse 2, que é ter amigo, é ter um laço familiar muito profundo. E o terceiro, irmãos, e esse aqui, irmãos, é uma base fundamental para uma vida maravilhosa na sociedade que nós estamos vivendo. E aqui eu quero dizer para os irmãos que está embasado nesses versículos que eu li. É um relacionamento conjugal. Quantos casamentos estão se deteriorando porque não tem um relacionamento? O esposo trata a esposa de qualquer jeito, o esposo trata a esposa como se ela fosse uma escrava. Talvez a esposa também não liga para ele, chega cansada, ela nem olha para ele, nem pergunta como é que foi o dia dele, recebe ele com a pedra na mão. E eu estou falando isso, irmão, no nosso meio, nosso convívio cristão, não estou falando do mundo não, estou falando da igreja. Talvez você que está me assistindo, louvado seja Deus, você é exceção, você não faz parte, você ainda não aceitou Jesus como Salvador, mas você é temente a Deus. Então você olha para Jesus como Senhor da sua vida, você ainda precisa fazer uma decisão. E talvez você está passando também por isso no seu lar, você precisa olhar para a sua esposa, você precisa olhar para o seu esposo e olhar que ele é um ser humano e que ele precisa ser amado, abraçado, louvado seja Deus. Com esse relacionamento, irmãos, eu coloco ele em terceiro e um dos mais importantes, irmãos, para a nossa vida na terra, aleluia. É por isso que Abraão foi abençoado. Abraão, em momento nenhum, ele abandonou o amor que ele tinha por Sara. Em momento nenhum, irmãos, ele fraquejou. Em momento nenhum, ele desprezou Sara. Ele sempre amou Sara e sempre demonstrou para Sara que ela era a única esposa que ele tinha. Você pode até questionar o relacionamento dele com Agar. Foi meio que forçado, foi meio que a situação, mas ele nunca deixou de dizer que ele não queria aquela situação, que ele era contrário àquela situação. Quantos de nós, meus irmãos, precisamos olhar para esse conceito? Deus nos uniu para vivermos unidos com as nossas esposas, com nossos esposos. Você, mulher, você, homem, honra o cônjuge que Deus te deu. Relacionamento, você precisa amar com a sua própria vida. Foi isso que Jesus disse, que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e que a esposa deve olhar para o marido e obedecê-lo como a igreja tem que obedecer a Cristo. Irmãos, isso é muito sério. Isso fala de relacionamento, isso fala, irmão, de ser um só, no pensamento, no coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos disso. Glória a Deus. E aí eu falei para os irmãos que eu falava de 3 relacionamentos muito importantes, e de irmãos, o quarto. E esse, irmãos, esse determina a sua vida, não só nessa, mas a vida futura, a sua eternidade. É o quarto relacionamento, é um relacionamento com Deus. Você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Aleluia. Não adianta também, irmãos, eu ter um relacionamento, ter amigos. Não adianta, irmãos, eu ter um relacionamento familiar com toda a minha parentela. Não adianta eu ter uma vida abençoada, um relacionamento amoroso, abençoado com a minha esposa, se eu não tiver um relacionamento com Deus. Se eu tiver um relacionamento com Deus no fundo do meu coração, da minha alma, esses outros 3 relacionamentos acontecerão na minha vida, porque o Senhor me ensina dessa maneira, aleluia. Se você não tem esses relacionamentos, alguma coisa está errada, aleluia, na sua vida. O seu relacionamento com Deus está se fracassando, aleluia. O nosso relacionamento com Deus determina os outros relacionamentos. Louvado é o nome santo do Senhor, porque Deus, irmãos, Ele nos
nunca foi individual, Deus nunca foi um Deus solitário, Deus nunca fez nada pensando só nele. Tudo que Deus fez foi pensando no universo, na sua criação. Aleluia, louvado seja Deus. E tudo que Deus fez foi pensando em ter um relacionamento com Deus, com ele e com a sua criação. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, quando Deus, na virada do dia, ele descia para se relacionar com o homem, e ali ele passava algumas horas conversando com Adão e Eva. Isso fala de relacionamento, era Deus que procurava o homem para se relacionar, e até hoje, aleluia, Deus procura os fiéis, Deus procura aqueles que têm o coração aberto para se relacionar com ele. Ele encontrou isso em Jó, ele encontrou isso em Abraão, ele encontrou isso em Ruth e no seu coração. Essa é uma pergunta, e no seu coração, e no meu coração, será que Deus tem encontrado essa brecha para ele poder se relacionar conosco? Isso depende das nossas vidas. Olha para a vida de Abraão. O relacionamento com Deus foi porque ele tinha um coração voltado-se para Deus. Ruth é a mesma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus, irmãos. Jó só recebeu o seu milagre, irmão, porque ele nunca deixou de se relacionar com Deus, mesmo na dificuldade, mesmo nos problemas que ele passou. E não foi pouco tempo, irmão, foi alguns anos que Jó sofreu com aquela lepra. Mas ele manteve o seu relacionamento com Deus. E isso fez com que, quando Deus vira o cativeiro de Jó, olha o que acontece. A Bíblia vai dizer que toda a sua parentela, todos os seus amigos ficaram sabendo que Deus havia curado Jó. Aleluia. E eles vieram visitar Jó e trouxeram presente, porque Jó tinha um relacionamento, tinha amigo, ele tinha família, ele tinha esposa, a esposa volta para ele. Relacionamento, e ele tinha relacionamento com Deus, era um homem completo. Como está a sua vida? Como está o seu relacionamento? Como está o seu relacionamento com Deus? Você precisa de Deus na sua vida, eu preciso. Quantas pessoas estão perdendo a vida, estão se suicidando, porque perderam o relacionamento com Deus? Comprometeram o relacionamento com a eternidade, irmão, perderam a vida, suicidando. Quantas pessoas estão se trancando dentro de um quarto, num quadro profundo, irmãos, de depressão, porque estão perdendo o relacionamento com Deus. A vontade que essas pessoas só têm, irmãos, é se esconder. Aí, irmãos, outros relacionamentos, mas não importa, porque estão perdendo o relacionamento com Deus, o mais importante. E aí, irmãos, não tem amigo, não tem família, não tem esposa, não tem nada que faça com que ele anima, porque, irmãos, o relacionamento com Deus está se comprometendo. Ei, acorda. Se você está triste, angustiado por causa dessas notícias, levanta a sua cabeça. O céu é logo ali. Os nossos irmãos dos antepassados, irmãos, nossos irmãos primitivos da igreja, quando eles recebiam a sentença pelo governo de Roma, e eles seriam lançados na arena para espetáculos dos romanos, onde os leões estavam famintos, e eles seriam devorados junto com suas esposas, com seus filhos, pais, mães, por causa de Cristo. Eles entravam na arena adorando a Deus, com um relacionamento, sabendo, irmãos, que a hora que eles fechassem os olhos aqui, eles saberiam lá no céu, na eternidade, recebendo o guardadão diante de Cristo. Então pensa nisso. Esses 4 relacionamentos, irmãos, é muito importante. Nós precisamos ter amigo nesse momento para nos abraçar, nós temos que ter uma família para nos acolher, nós temos que ter uma esposa para nos apoiar, e acima de qualquer coisa, nós temos que ter Deus para nos fortalecer. Ele é o autor da nossa vida, da nossa fé, da nossa salvação. Amém? Então fica com essa meditação, fica com essa reflexão, guarda no seu coração. Volte-se para Deus, a sua confiança, a sua fé, a sua vida
vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não se esqueça de que Deus está de braços abertos para te abraçar. Deus não vai deixar faltar o pão de cada dia na sua mesa. Deus não vai deixar faltar amigos ao seu redor. Deus não vai deixar faltar um relacionamento bom com a sua família. Deus não vai deixar faltar um bom relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. Deus é contigo, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Fica com Deus. E que os irmãos sejam abençoados. Uma boa semana em nome de Jesus. Amém? Um abraço do seu amigo, do seu irmão em Cristo, irmão Renato. E também da missionária Leila. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço. A paz do Senhor Jesus.